Com o quórum necessário, vamos abrir a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, tem alguma sugestão, alguma correção a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei número 191 de 2017, de autoria do vereador Lucas Quitão, que dispõe sobre os parâmetros para o licenciamento de microcervejarias artesanais no município de Goiânia. No que tange à iniciativa, inexistindo disposição em contrário, a competência para legislar sobre o tema posto em análise, ou seja, sobre o tema posto para análise, ou seja, as posturas municipais, é a concorrente, permitindo-se tanto ao vereador, à comissão da Câmara ou ao prefeito ter a iniciativa do projeto de lei com este conteúdo. Porém, a ferramenta legislativa apropriada a alterar o dispositivo do Código de Posturas do município de Goiânia é o projeto de lei complementar. Vale ressaltar que o estabelecimento de parâmetros para obtenção de licença para localização e funcionamento do estabelecimento de qualquer natureza é matéria que já possui previsão legal e está disciplinada e normatizada na Lei Complementar número 014 de 92. Como relator, o vereador Tiãozinho Porto solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. O autor apresentou um substitutivo. Remetido ao relator, este solicitou novamente a devolução dos autos ao autor para sanar os vícios de ilegalidade encontrados na matéria. Posteriormente, foi a vereadora Leia Kleber, designada a relatar a propositura, e solicitou a devolução dos autos ao autor. Este apresentou o projeto substitutivo. Reexaminando a proposta, a relatora cita que, atenção ao disposto na Lei Complementar número 95 de 98, observa-se que a matéria em questão não teria eficácia normativa por já ser disciplinada em outras leis de cunho superior. Seu voto é pela rejeição da propositura. Senhores, é porque a lei deveria ser sido uma lei, proposta de lei complementar, mas foi uma lei ordinária. E a casa, o entendimento da casa, da diretoria legislativa, é que um substitutivo não supre isso, que deveria ser apresentado um novo projeto, inicialmente, desde o seu início, como lei complementar. Acredito que, por isso, a vereadora Leia votou pela rejeição. Bem, bom dia, vereadora Tatiana. Parabéns por mais uma conquista ontem com o transporte público, né? Uma luta dessa casa que a senhora lidera bem aqui dentro. Bom dia, Sabrina, presidente da CCJ. Bom dia, Anderson. Eu acho que essa comissão tem que prezar pela constitucionalidade no máximo do seu rigor. Claro que tem debates que o prefeito deixa de trazer a essa casa e nós precisamos de instrumentos para discutir melhor essas questões. Mas isso é um erro formal. Eu acredito que tem toda a condição de prosperar se for apresentado um novo projeto como lei complementar, né? Eu voto também pela... Eu acho até que deveria arquivar e ele fazer já a lei complementar imediatamente, que a gente, inclusive, garante a tramitação aqui nessa comissão. Né? O voto, então, em separado, a doutora Cristina, pelo arquivamento, devido ao vício, junto com o vereador Bocão, devido ao vício. Que eles forem favoráveis ao voto pelo arquivamento, permanente como estão, os contrários manifestam. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 018 de 2018, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o projeto de prevenção da violência doméstica como a estratégia de saúde da família e dá outras providências. Está em tramitação nesta casa projeto de lei número 294 de 2014, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre programas terapêuticos e de orientação familiar para agentes e vítimas de crime de violência doméstica e sexual no município de Goiânia. Além de matéria semelhante, o projeto invade a competência da alçada do chefe do Poder Executivo, impondo-lhe gastos. A proposta não é constitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para adequá-la às normas regimentais. O autor manifestou-se através de despacho, solicitando a continuidade da tramitação do processo. A matéria foi devolvida à autora, citando o artigo 24, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia, e seu voto é pelo arquivamento. Em discussão? Presidente, é um projeto muito bom do senador Cajuru. Exato, é um projeto tão bom que já tem outro prosperando, né? Então, anterior a esse, então, realmente o motivo do nosso arquivamento é esse, é porque já tem um de teor semelhante.
Eu acho que esse é um outro quesito que a gente deve prezar muito, o projeto que tem entrada primeiro, ele tem que prosperar, né? Porque pode até ser assinado junto, nós nunca tivemos essa dificuldade aqui em trazer pessoas para junto dos nossos projetos. O vereador Zander e eu já assinamos vários juntos, Tatiana. Acho que esse não é a questão, mas ter esse rigor de que o que deu entrada primeiro tem que prosperar, eu acho que isso nós temos que garantir. Porque hoje é um vereador, amanhã é qualquer um de nós. Então, a regra tem que valer para todo mundo. Em votação pelo arquivamento, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 104 de 2018, de autoria do vereador Alisson Lima e Zander Fábio, que dispõe sobre o tombamento pelo patrimônio histórico e cultural do município de Goiânia dos pit dogs instalados em logradouros públicos da capital. A assessoria jurídica, antes de emitir parecer jurídico, solicitou diligência do processo ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. A CCJ oficializou a diligência no dia 20 de setembro de 2018. Em sua manifestação, o IFAM ressaltou que, quaisquer que sejam os caminhos a ser percorrido, a valorização é condição prévia aos que se almeja a proposta e deverá estar bem mais definida e apaziguada entre os agentes envolvidos, permissionários, câmaras e órgãos do Executivo Municipal, em especial as pastas de Patrimônio Cultural, Planejamento e Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico. Como relator, o vereador Tinozinho Porto solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Cultura. A comissão oficializou a diligência no dia 22 de novembro de 2018. A Secult solicitou dilação do prazo regimental para se manifestar. Posteriormente, a vereadora Leia Kleber foi designada a emitir relatório sobre a matéria, reiterou o pedido de diligência Secult. A comissão oficializou a diligência no dia 20 de fevereiro de 2019. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia citou que os requerentes, autores pit dogs, para abrirem processo de tombamento do objeto que pretendem considerar patrimônio cultural, seja físico ou imaterial, com dados e levantamentos relativos ao tema proposto para posterior avaliação do caso e, consequentemente, a emissão de parecer técnico. Reexaminando as considerações do Conselho, a relatora votou pelo arquivamento da matéria. Em discussão? Eu quero discutir. E quero alertar essa comissão, e não é porque é matéria minha, junto com o vereador Alisson Lima, mas eu vou passar a pessoalizar os meus relatórios aqui nessa casa. Aliás, eu começo hoje, principalmente vou começar pela igreja evangélica, que tem muitas que estão em cima de áreas de tombamento e que foram doadas para as igrejas. O que nós estamos pedindo aqui, e aí nós vamos deixar a prefeitura fazer o que ela está fazendo. Nós vamos deixar a prefeitura chegar lá, o cara dormir de noite com seu empreendimento, Cristina, e acordar de manhã saqueado pela prefeitura, desmontado e tendo até o seu caixa surrupiado pela prefeitura, que foi o que aconteceu com o pit dog lá no setor marista. Então, Cristina, o que nós estamos pedindo aqui em 90% dos casos em que o projeto é redigido, ele pede o tombamento imaterial, porque o pit dog é uma coisa que foi criada aqui em Goiânia. Mas nós vamos deixar Ribeirão Preto tombar ele como patrimônio histórico da cidade deles. E aí depois nós não vamos ter como fazer esse tombamento. A exemplo do que aconteceu com o açaí, a fruta açaí, que os japoneses tombaram e patentearam o açaí, e é uma fruta típica do Brasil, da Amazônia. Exatamente. A exemplo do que acontece com um monte de ervas medicinais que os Estados Unidos estão lá dentro da selva amazônica, tombando, patenteando. E o pit dog, o que nós pedimos desse tombamento é que aqueles que estiverem há algum tempo, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, hoje não tem, eles conseguiram tirar o da Praça Cívica, mas vamos lá, aqueles da praça acima da Praça Tamandaré, Cristina, que tem mais de 25 anos que a pessoa tem o empreendimento lá, faz parte, se adequou à paisagem da praça. O Zé Maria, que é ali logo abaixo, que tem mais de 35 anos que está ali. Então, eles têm que ter uma adequação, mas o mais importante que nós queremos aqui, e nós fizemos uma pesquisa, nós tivemos em loco, tanto eu quanto o Alisson, lá no IFAM, e tudo que foi passado para nós é um pouco diferente do que eles escreveram aí. Por quê? Porque já houve, depois disso,
o interesse da própria prefeitura. Aí você vai perguntar para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura, você vai perguntar para quem está matando a vaca que não quer tirar o leite, se nós vamos deixar a vaca no pasto. Eles vão falar que não. Então, nós temos que ter esse cuidado de não pessoalizar. Eu tenho um cuidado muito grande com relação ao arquivamento, quando há, da gente não deixar a matéria aí para discussão em plenário. O que eu busco aqui, e acho que essa discussão tinha que ser mais ampliada, e queria pedir que, se algum vereador pudesse fazer um voto em separado, essa discussão tem que ser ampliada para o plenário, porque o que eu busco mesmo, Cristina, mais do que o tombamento físico, né, porque isso pode passar de geração, há um entendimento de que teria que ser licitado, mas isso é uma outra discussão, é o tombamento imaterial daquilo que é uma conquista goiana. Quando se sai uma pessoa lá de Curitiba, da sua cidade, Cristina, e chega aqui, e eu tenho uma pessoa dessa na minha família, a primeira coisa que ele fala, eu quero ir no pit dog. Eu quero ir no X-salada, né, que é o que nós chamávamos antes. Então, eu vou acatar qualquer que seja a decisão dos nobres pares, mas nós temos que parar de pessoalizar e tomar muito cuidado com o que nos é dito, muitas vezes, por aqueles que têm interesse em não fazer o que os vereadores aqui da casa estão querendo fazer. Só uma ressalva, vereador, já passo para a vereadora Cristina. Eu acredito que não existe pessoalidade da vereadora Leia, ela não está aqui, não tem procuração para fazer sua defesa, mas tenho observado os votos delas, que são técnicos. Inclusive, ela teve um pequeno problema em relação aos agentes de saúde, mas manteve o seu voto porque entendeu juridicamente que o seu voto era o correto. Então, só para fazer essa ressalva, não acredito que exista uma perseguição, alguma coisa nesse sentido. Vereadora doutora Cristina. Bem, como uma defensora do patrimônio cultural, seja ele material, que é materializado em construção, seja ele imaterial, o que vem aí através das danças, do canto, do alimento, da tradição daquele estado ou daquela cidade, eu sempre fui uma defensora. Nessa casa virou piada aqui quando um vereador suplente apresentou como patrimônio imaterial a pamonha, o que é uma tradição do nosso alimento, da nossa culinária. Como o vereador Zander coloca, se você não faz, outro estado faz, Minas faz, né? Outro estado vai fazer, porque isso vem crescendo. O patrimônio imaterial do Brasil, primeiro a ser reconhecido, foi a boneca dos índios Carajás. Então, são patrimônios que, historicamente, fazem parte da cultura daquela população. E nós temos que nos apropriar. Goiás tem tradição na culinária, tem tradição nos pit dogs, e eu, inclusive, Zander, conheço o casal que montou o primeiro e deu esse nome pit dog, que é o Jorginho Rassi e a Silvana, que eram donos de confeitaria, e montaram o primeiro carrinho de lanche e deram justamente esse nome pit dog, e ficou como sinônimo de um lanche, né? Eu vejo aqui na matéria duas coisas distintas e que a gente tem que saber separar aqui. Uma, reconhecer como patrimônio imaterial da cidade de Goiânia. Sou totalmente favorável. Eu acho que isso é um patrimônio nosso, nós temos que resguardar. O IFAM, que é um guardião do patrimônio, tem que nos dar amparo para isso. A segunda é resguardar o chão, o terreno, o local onde alguns estão. Né? Nós assistimos aí a problemática do Mutirama. Ali, pessoas que estão lá, desde que inaugurou o Mutirama, foram despejados de uma maneira violenta, truculenta, e que nós não podemos permitir uma situação como aquela. São pessoas que têm, por tradição, a garantia daquele espaço. Agora, eu tenho medo, Zander, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer a diferença aqui, de pessoas montarem alguma coisa amanhã, forjarem e garantir aquele chão como dela. Isso é um problema para mim. Na minha opinião, isso é que nós temos que fazer a diferença. Agora, reconhecer o nome pit dog como a tradição de lanche de rua, eu acho que isso nós passamos de hora de fazer. Eu parabenizo o Alisson Lima e o vereador Zander, que está aqui, por essa iniciativa. Agora, o chão, eu acho que tem que ter especificação, porque nós podemos criar aí uma situação difícil
deixando claro também, vereador Zander, que as pessoas que tradicionalmente estão nos locais, Tem que- especialmente do Mutirama, nós temos que dar essa garantia. Vereadora Tatiana. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, o vereador Zander, junto com o Alisson, por esse projeto. É fundamental nós valorizarmos, né, a nossa cultura. Isso é indiscutível. Por esse motivo mesmo que o projeto merece prosperar. Ele é um projeto que não merece ser arquivado e não se fala mais nisso. É um projeto que merece todos nós discutirmos como que será a regulamentação disso, enfim. Então, tem o nosso total apoio. Né, o que está se fazendo hoje é um desrespeito à pessoa. Né, no caso do Mutirama, é inaceitável. O que está se fazendo é sempre o capital, o lucro e outros interesses em detrimento das pessoas, da vida, de famílias que dedicam há quantos anos a esse trabalho. A mesma coisa os pit dogs. Nós não queremos aqui que chegue uma indústria, um McDonald's e monta um pit dog. Não é isso. Nós queremos o nosso pit dog, o pit dog raiz. Não é o pit dog Nutella, não. O pit dog raiz, né, que começou aqui em Goiânia, com aquelas famílias tradicionalmente que fazem aquele estilo de lanche. Né, é um patrimônio nosso que nós temos orgulho dele e que o projeto, então, merece prosperar, sim, e, principalmente, é um projeto excelente, está de parabéns. Vereador Paulo. Eu tive a satisfação... Primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Nós criamos aqui um projeto de lei sobre o food truck, que realmente é um pit dog ambulante. Aliás, estão instalando em lotes, faz 5, 6, 20 food truck na área e realmente tem dado grande resultado. Além da variedade de comidas, leva segurança. Então, agora, o pit dog, nós só temos que ter uma preocupação, doutora Cristina. A vigilância sanitária não anda cuidando dos pit dog. É a coisa no chão, os pães no chão, realmente presunto vencido, salsicha vencida. Então, de forma que tem que ter higienização, tem que padronizar, viu, Sabrina? Tem que padronizar os pit dog, bem organizadinho, porque gera emprego. Eu quero parabenizar o Zander e também o Alisson Lima. Agora, é preciso que haja... Quanto ao terreno, doutora Cristina, o pit dog usa o mesmo espaço que uma banca de jornais, de revista usa. E que os lavadores de carro também usam. Só que, realmente, o prefeito não anda gostando muito de lavador de carro, de feiras. Então, é preciso que nós possamos, inclusive, organizar para que isso que aconteceu no Mutirama é uma falta de respeito. Se quer fazer novas licitações, que faça. O espaço é grande, mas preservar-se aqueles pioneiros que lá estavam lá dentro. São pessoas tradicionais de Goiânia, principalmente aquele proprietário da Vitamina, muitos anos, fonte do paladar. Então, de forma que a truculência realmente falou mais alto, mas eu quero parabenizar o meu amigo Zander e lá no plenário eu voto com você. Vereadora Tatiana, quer apresentar um voto em separado? Vereadora Cristina? Você tinha perguntado a respeito se caberia vistas. Eu quero pedir vista para ver se a gente muda esse voto, né? Assim, esse relatório, na verdade, respeitando o relatório da vereadora Leia Kleber, como a vereadora Sabrina colocou, ela fez um relatório técnico. Eu quero sim ajudar a tentar salvar o projeto e determinar como imaterial o patrimônio pit dog, né? Sem aí definir a posse do chão, né? Vamos trabalhar nisso. Eu sou defensor e parabenizo os vereadores Zander e Alisson. Em votação, pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Declaração de voto, vereador. Bom dia, vereador Zander Fábio. Bom dia, vereador Tatiana, presidente, Sabrina Garcês. Vereadora Cristina, vereador Wellington Peixoto, bom dia. Bom dia, o nosso fiscal eterno aqui, Paulo Magalhães, futuro membro, com certeza, aqui da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Já está aqui, né? Faltando só legalizar aí para os campeões do espaço. Vereadora Cristina, assim, olhar com muito critério, porque, assim, para não ficar assim, igual o vereador Zander,
E olha que eu não tenho procuração para falar da vereadora Leia Kleber, de momento algum, nem me pediu isso. Mas para que não seja assim, algo assim para o lado pessoal, viu, vereador Zander? A gente olhar direitinho. Teve uma audiência pública debatendo essa questão dos pit dogs. Há uma manifestação no próprio corpo do relatório que os exploradores dessa atividade se manifestaram contra esse projeto, pois o tombamento não permitiria a modernização do setor. Isso é a audiência pública relataram isso. Então, sim, vereador Cristina, olhar com muito detalhe, é um projeto muito importante. Quando você sai aqui da cidade para outros estados afora, o pit dog de fato é uma novidade para muitos estados do Brasil. Acredita que lá em Salvador, fui falar do pit dog, lá o pessoal não lembrava, queria conhecer. Quando vem pessoas para cá, quer conhecer o pit dog. E o pit dog que a Tatiana fala, né? Aquele pit dog que é o do bairro ali, aquele que é tradicional, que tem as origens dentro da cidade de Goiânia. Então, que olhasse com muita cautela, com muito critério, que pudesse melhorar se for o caso, conversar com o vereador Zander, fazer uma nova audiência se for necessário, mostrar mesmo a apresentação do que você e o vereador Alisson, hoje deputado estadual, quer apresentar na questão do tombamento, para que a gente não possa ter depois a frustração de que o executivo possa vetar um projeto de alta relevância, falando que está invadindo a competência, porque a Secretaria de Cultura falou isso no projeto, né? Então, que possamos debatê-lo de forma muito séria e que possamos, Wellington, ver essa questão aqui, e, se possível, tombar, que seja o tombamento feito de acordo com o que os próprios proprietários queiram que seja feito, certo? Então, assim, a vereadora vai ver, eu quero pedir vista em conjunto, se for necessário, a cópia, né, que ela já pediu, para poder ajudar esse projeto de Vossa Excelência. Questão de ordem, eu vou... Vereadora. Pode falar. Eu vou votar o pedido de vistas. Nós fizemos uma audiência pública e apenas eu e o vereador Alisson estivemos lá, de vereadores. A Prefeitura, o IFAM, a Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária, ninguém veio. Os proprietários, todos são a favor. Todos. Nós tivemos hoje, inclusive, o presidente do Sindicato dos Pit Dogs, ele é vice-presidente do Marcelo Baió, que eu não lembro a instituição, mas é uma instituição que cuida de toda... do comércio aí do nosso estado. Então, assim, o que eu quero, e acho que no pedido de vistas vocês podem sim melhorar, o que eu quero sempre deixar claro aqui é que quando não houver um projeto em consonância, que já exista, tal, que nós possamos levar essa discussão para o plenário, porque o que não é relevante para alguns é muito relevante para outros, né? Então, quando eu falo de pessoalizar, é quando eu passo a ver muitos relatórios pedindo arquivamento, quando eu passo a ver muitos relatórios, né, com essa tendência. Então, eu também sou uma pessoa, gosto muito da Leia, né, fiz o comentário com relação a essa pessoalização, gostaria que ela estivesse aqui, porque falaria para ela, mas, com certeza, aqui tudo que você fala é online. Né? Nós fazíamos reunião de vereadores lá, nós tínhamos um vereador que já passava online para opção, antes mesmo de nós decidirmos, a opção já estava divulgando a notícia. Então, aqui tudo é online. Então, vereador, Vossa Excelência pedindo vistas, eu acho que alguns pit dogs, alguns empreendimentos, tem que ter, sim, um tombamento físico daquela área, mesmo que tenha a posse, quando vencido o prazo em que aquela pessoa está lá, que seja feita uma outra licitação, mas aquele espaço seja tombado pura e exclusivamente para um pit dog. É claro que não vão ser todos os espaços. Nós temos aí 2 ou 3 espaços apenas que podem ser referência para essa marca. Obrigado. Projeto de lei número 110 de 2018, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui a política municipal de atendimento educacional especializada a crianças de 0 a 3 anos. Ao proferir o parecer jurídico, a assessoria jurídica da Comissão de Constituição e Justiça solicitou o envio dos autos à Secretaria Municipal de Educação e Esporte para manifestar sobre o assunto pautado no projeto de lei. A comissão oficializou diligência no dia 26 de junho de 2018. Como resposta às solicitações, a Secretaria de Educação informou que já oferece aos educandos com necessidades especiais o que propôs pelo autor. Processo de volta à assessoria jurídica, este comentou que a Lei 8.739 de 2008, por essa razão, a matéria torna-se inconstitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para sanar vícios de ilegalidade. Em seu despacho, o autor solicitou retomada da marcha legislativa ao projeto para que o mesmo possa surtir os efeitos desejados à sociedade.
Reexaminando a proposta, a relatora cita que a formulação de políticas públicas é atividade prioritariamente atribuída ao Legislativo, não se está referindo ao legislador a tarefa de necessariamente criar novos órgãos, mas principalmente de criar programas para racionalizar a atuação governamental e assegurar a realização dos direitos constitucionais. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Presidente Sabrina, nobres pares, eu tenho aqui dentro dessa casa uma causa, né? Já vi ter sido conselheiro tutelar, trabalhado na agente de proteção, como agente de proteção do Juizado da Infância e Juventude. Tudo que se trata de benefício a uma criança, principalmente nesse caso, que vem falar aqui dessas crianças em atendimento especializado a criança de 3, essas que nasceram prematuras, eu vejo a relevância e quero parabenizar a relatora Tatiana por poder entender a importância desse projeto. Estou tratando de futuros cidadãos. Tem que ser tratado com respeito, com carinho. O ERCA fala isso, que é dever de todos nós zelar com a absoluta prioridade o que vem referente à criança. Eu quero só fazer uma recomendação. A Maria Paula da Lari Bussi afirma ser relativamente tranquila a ideia de que as grandes linhas das políticas públicas, as diretrizes, os objetivos, são opções políticas que cabem aos representantes do povo e, portanto, ao Poder Legislativo, que organiza sob a forma de leis. Né? O ministro Celso de Mello, ao decidir monocraticamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e ele fala na ADPF de número 45 do Distrito Federal, registrou que a atribuição de formular e de implementar políticas reside, primeiramente, nos poderes legislativo e executivo. E a recomendação para aprovação, eu quero até endossar isso nas falas desse ministro e dessa grande doutrinadora Maria Paula, que fala da importância. Então, quero parabenizar, porque você conseguiu enxergar no corpo desse projeto a criança que precisa de toda a atenção possível para formar novos cidadãos. Então, quero te parabenizar e eu voto com certeza pela aprovação. Em discussão. Ontem teve a oportunidade aqui, os vereadores, questionar o secretário de Educação. Mas todo mundo levantou as mãos e falou: o senhor é o melhor homem do mundo. Enquanto as nossas creches conveniadas estão fechando as portas, deixando de aumentar um bom movimento das crianças, ao invés de criar mais vagas, está diminuindo as vagas. Infelizmente, eu tive que pedir desculpa para o secretário, que o único vereador errado que estava ontem naquela sessão era eu. Não, eu falei, Breno. Aliás, desculpa, com a intervenção da minha amiga Sabrina. De forma que eu fiquei sem graça, porque a hora que nós temos de cobrar das autoridades é aqui em plenário, é realmente uma convocação de um secretário. Infelizmente, eu fiquei praticamente sozinho nessa briga, mas esse projeto é maravilhoso. Quero parabenizar a Tatiana pelo seu relatório e também o autor é o Cajuru? Isso. O Jorge Cajuru, quero parabenizar, porque é um projeto de suma importância, que as nossas crianças, os velhos, nesse estado e nesse município, realmente não andam tendo direito a nada. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 180 de 2018, de autoria do vereador Carlinhos Café, que dispõe sobre a obrigatoriedade de drogarias, farmácias e congêneres de disponibilizar medicamentos de forma fracionada. A Superintendência de Vigilância de Saúde, através da RDC Anvisa, número 080 de 2016, cita em seu primeiro capítulo, disposições iniciais, as farmácias e drogarias poderão fracionar medicamentos a partir de embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade, de modo que possam ser dispensados em quantidades individualizadas para atender às necessidades terapêuticas dos consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as características asseguradas no produto original, registrado e observado as condições técnicas e operacionais estabelecidas nessa resolução. Parágrafo único. O fracionamento que trata essa resolução não se aplica aos medicamentos sujeitos a controle especial. No capítulo 7, de que trata das embalagens e rotulagem, artigo 21, somente medicamentos registrados e aprovados pelo órgão ou entidade competente segundo as especificações contidas nessa resolução, com embalagens adequadas ao fracionamento, poderão ser fracionadas e dispensadas na forma fracionada. Note-se que as farmácias e drogarias têm grande interesse em prestar esse serviço à população, mas não puderam fazê-lo por não ter sido disponibilizado pelas indústrias farmacêuticas os medicamentos em embalagens fracionadas para todas as apresentações existentes no mercado. Por essa razão, a presente proposta não é viável.
Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou diligência matéria à Superintendência de Vigilância da Saúde. A comissão oficializou a diligência no dia 6 de dezembro de 2018. O autor apresentou a emenda modificativa. Posteriormente, foi indicada a vereadora Tatiana Lemos como relatora do processo, que solicitou diligência da propositura Secretaria Municipal de Saúde. A comissão oficializou a diligência no dia 12 de fevereiro de 2019. A Secretaria manifestou ressaltando que a vigilância sanitária não dispõe de informações sobre o quantitativo de apresentações disponíveis no mercado, não podendo mensurar a execuibilidade do projeto proposto quanto ao fato de tornar obrigatório que farmácias e drogarias disponibilizem tais medicamentos. Eu voto pela aprovação da matéria. Senhores, o projeto ele visa, enfim, trazer um bem. Às vezes a pessoa não quer comprar aquela cartela inteira com 30 comprimidos, quer comprar 1 ou 2. Mas eu vejo uma impossibilidade prática e técnica de colocar isso em implementação, porque a farmácia ela revende o medicamento que chegou lá. E aí, o que vai acontecer é você abrir o medicamento, colocar ele em um ambiente que não é um ambiente seguro e começar a vender em saquinho, um comprimido avulso ou outro. E aí, assim, eu acredito que existe uma inviabilidade técnica, porque a farmácia ela revende um produto que chega a ela. E aí você tornar isso obrigatório quer dizer que quando a pessoa chegar lá, ela tem o direito de exigir a compra de um comprimido, por exemplo. Mas vai estar violando aquele remédio, aquele pacote. Então, não sei se a gente manda para o plenário e discute isso, mas eu acredito numa inviabilidade técnica forte. Mas acho que aqui se ele não faz essa referência, já existe uma portaria, uma súmula que passa, e muitos municípios têm regulamentado o fracionamento de pílulas, tanto que hoje, se você chegar os medicamentos que são mais simples, todos eles são fracionados. Você pode comprar lá 2, 3 comprimidos, ou em fração de 4, né, dependendo de como é colocado aqui. As farmácias já regulamentaram por si próprios. Você vai lá, se você quiser comprar um Dorflex, por exemplo, eles têm um fracionamento de 4 comprimidos. Mas é porque a indústria forneceu a eles. Eles fizeram por conta, porque os outros municípios, muitos deles já regulamentam através de uma súmula da portaria federal que existe. Então, assim, eu acho que nós poderíamos deixar prosperar e talvez, né, ou alguém aí pedir vistas e poder fazer esse ajuste, tirando, como o Paulo falou, né, não tem como você fazer dos remédios que são líquidos. Então, mas quando a gente torna obrigatório isso, vereador Zander, quer dizer que se a pessoa chegar lá e ela quiser meio xarope, a farmácia vai ter que fornecer. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Então, de repente, a gente especificar que isso vale apenas para as pílulas, para aquelas que são encartelados, né, eu acho que é uma medida que já existe em muitos outros estados. Bom, nós, ao fazer a relatoria desse projeto, o que nós analisamos foi só a constitucionalidade. Né? Segundo uma portaria do Ministério da Saúde, ele é constitucional. Se pode fazer isso. Então, nós não entramos aqui e procuramos ser bem imparcial em relação ao mérito. Pode fazer? Está na lei que pode ser feito? Pode. Agora, como que vai fazer, como que vai se dar essa implementação, a regulamentação disso, seria uma outra discussão. Né? Então, nosso relatório foi pela aprovação, porque o projeto ele é constitucional. Claro que eu considero o fracionamento de medicamentos um avanço. É um avanço e ajuda muito as famílias, principalmente de baixa renda. Uhum. Muitas vezes são obrigadas a comprar aí uma caixa com 30 comprimidos, mas ela só vai usar aquele medicamento durante 10 dias. Né? Então, sobra medicamento, o descarte desse medicamento geralmente é inadequado. Enfim, eu acho que é um projeto, em sua essência, muito importante, um projeto bom, um projeto que pode ajudar, em vários casos, principalmente de quem tem dificuldades financeiras para ter acesso aos medicamentos, poder comprar ele em forma fracionada. Né? Eu já morei na China, e lá, quando eu precisava de medicamentos, você vai no hospital,
o medicamento você primeiro que não compra, né? Mas é dado para você de forma fracionada. O médico passa tantos dias daquilo, é aquela quantidade certinha e pronto, né? Eu acho que é um avanço isso. Então, eu analisei somente a constitucionalidade do projeto. O projeto merece prosperar por isso, por ser constitucional. Agora, é um projeto complexo, que tem que haver muita discussão para a sua implementação correta, né, e pela sua regulamentação também correta. Vereador Paulo Magalhães. Isso aí cabe aos médicos. Por exemplo, o antibiótico, ele receita duas caixas de antibiótico. Não adianta querer comprar só meia caixa, porque o remédio não vai fazer efeito. Então, de forma que, como diz a Tatiana, é complexo. Mas eu acho que nós temos muita coisa para fazer nessa cidade, e esse assunto realmente, sinceramente, eu não vejo que possa prosperar, porque eu não sinto segurança nesse projeto, porque é de acordo com a receita. O receitaram vai falar se a pessoa merece tantas cartelas, tantas caixas. Não adianta comprar só 2, 3 comprimidos, que não vai atingir realmente aquela doença. Então, sinceramente, como não fiz farmácia e não sou médico, eu não posso realmente entrar na briga. Mas, na minha opinião, é infracionar, pegar as cartelas de comprimido, vender só 2 ou 3, como se hoje usa cartão para tudo, pode comprar no cartão 5, 6, 10 pagamentos. Eu acho que facilitaria muito mais. Como diz a vereadora Tatiana, aqui nós analisamos a constitucionalidade, sendo constitucional um mérito, a gente discute lá no plenário, vereador Paulo. Eu e você juntinhos. Discutir o projeto? Por favor, vereador. Ilustre vereador Zander Fábio, foi apresentado substitutivo, determinando que as farmácias vendam de forma fracionada medicamentos que disponham de apresentação fracionável. Eu ouvi aqui, de fato, aquele que Vossa Senhoria questionou, está na emenda modificativa, melhor dizendo, no dia 6 de janeiro de 2019, do vereador Carlinhos Café, artigo 1º do projeto de lei 00180 de 2018, passa a vigorar com o seguinte texto. Ele mudou aqui. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias, drogarias e congêneres de disponibilizar de forma fracionada os medicamentos que possuem apresentação fracionável. Aí já sana qualquer dúvida, né? A partir de embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade, de modo que possam ser dispensadas em quantidades individualizadas para atender necessidades terapêuticas dos consumidores e usuários desse produto, garantidas as características asseguradas no produto original, registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. Porém, vereadora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu vejo que a Secretaria Municipal de Saúde, e isso aqui é um fato que se registra aqui nos anais dessa comissão, ela emitindo aqui favorável ao projeto, que esse projeto, olha, a Secretaria Municipal, né, que a nova relatora pediu a diligência à Secretaria Municipal de Saúde, e ela fala o seguinte, vereador Zander, que entendeu ser o projeto legal. Então, isso aqui que se registra, a Secretaria Municipal de Saúde manifestando nenhum projeto. Essa aqui que está podendo registrar. Se ela entende isso, poxa, não tem inconstitucionalidade, vamos deixar isso plenário, vamos debater isso, vamos discutir isso aqui, e quem sabe aprovar e fazer com que o consumidor lá na ponta possa ser beneficiado, ficar fracionado os rebetes deles, porque não comprar uma cartela cheia. Eu já comprei, eu estava machuquei a perna esses dias, eu estava até mancando aí, comprei umas 2 cartelas, 3 comprimidos, está lá aquela carteira que daqui vai vencer, e aí? Vou ter que fazer uma destinação para ele, ser de descarte. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, vamos dar uma aceleradinha, que a nossa pauta enrolou na última sessão. A gente tem vários projetos ainda. Projeto de lei número 253 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que altera a lei 9.822 de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas darem destinação adequada a medicamentos com prazo de validade vencido ou estejam impróprios para consumo. O projeto de estudo teve sua iniciativa apresentada pelo ente autorizado, seu objeto é de competência do vereador, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade que macule a presente proposta. Quanto ao seu aspecto material, a objetiva proposta
em melhorar a coleta e buscar a destinação correta aos medicamentos com data de validade vencida. Há de se notar que a proposta é tema de interesse local e isso a torna legal e regimental. Como relator, o vereador delegado Eduardo Prato solicitou diligência do processo da Secretaria Municipal de Saúde. A comissão solicitou diligência no dia 7 de novembro de 2018. A SMS manifestou da seguinte forma: considerando que grande parte dos medicamentos comercializados no município são oriundos de empresas localizadas fora da abrangência de legislação municipal, entende-se que a aplicabilidade do projeto de lei está vinculada à regulamentação federal. O processo foi devolvido ao autor, que apresentou o substitutivo. Desta feita, a vereadora Tatiana Lemos, ao analisar a matéria, cita em seu relatório que a proposta está amparada no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Seu voto é pela aprovação. Em discussão. Senhores, eu conversei com o vereador Bocão e vou solicitar vistas desse projeto. O vereador permitiu, agradeço. Em votação, o pedido de vista. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Claro, vereador. E até então, vereador Sabrina, a minha participação aqui nessa comissão é justamente fazer com que os projetos não nos envergonhem futuramente, lá na frente, quando for ser vetado e o prefeito. Então, assim, passar um projeto de alta relevância como esse, eu não costumo negar vistas para essa comissão, nem lá no plenário. Acho que o vereador tem, sim, a prerrogativa, no seu uso das atribuições, de fiscalizar e de melhorar o quadro do projeto. E o que a vereadora Sabrina pede é justamente para poder enriquecer o projeto, para que ele possa passar de forma adequada, né, vereador Sabrina, conversamos, e eu espero que, quando ele voltar, nosso pai já entenda, assim como a relatora Tatiana entendeu, como esse e o anterior, a relevância do projeto. Obrigado, professor. Projeto de lei número 286 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que desafeta sua destinação primitiva e autoriza a permissão de uso de área pública. Considerando que o projeto de lei em estudo cuida da administração e destinação de determinado bem público municipal, não há dúvidas de que a iniciativa é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Porém, observando a documentação anexa, não encontramos a destinação primitiva da área, o que torna a matéria inconstitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou diligência do processo CEPLAN. A comissão oficializou diligência no dia 14 de fevereiro de 2019. Não obtendo manifestação da CEPLAN no prazo regimental, os autos foram devolvidos à relatora para o seu pronunciamento. Reexaminando a proposta, sendo atestado não cumprimento das normas regimentais por parte do Poder Executivo Municipal, a relatora votou pelo arquivamento. Em discussão? Eu acho que todos têm que estar muito atentos ao que é esse projeto. Simplesmente o prefeito mandou para essa casa a doação de uma área no Parque Los Andes. Quem conhece o Parque Los Andes? É simplesmente assim, a cereja do bolo de Goiânia. Doando uma área pública no Parque Los Andes, uma área de 2.000 metros, para quem? A CIEG. A CIEG. Uma entidade que, se tem alguém que tem dinheiro, chama a CIEG. Doando uma área pública, uma área nossa, uma área do povo de Goiânia, para uma entidade. O mais grave ainda é que nós solicitamos à prefeitura qual era a destinação primitiva dessa área. Não tem resposta. Não deram a resposta de qual é a destinação primitiva dessa área. E querem doar uma área de 2.000 metros no Parque Los Andes, uma área minha, sua, de todos os goianienses, para a CIEG. Então, tem certas coisas que realmente deveria, ter um bom senso aqui nessa casa. E ainda não respondem para que era a destinação dessa área. Então, gente, vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso não é qualquer projeto, não. E vai ter muitos aqui defendendo esse projeto. Muitos defendendo a CIEG ganhar uma área de 2.000 metros quadrados no Parque Los Andes. Goiânia está acabando as nossas áreas públicas. Não tem mais. Existem bairros em Goiânia, por exemplo, Madre Germana, que não tem escola porque não tem uma área pública para se fazer a escola. Todas as nossas áreas públicas estão sendo doadas e passadas assim como se Goiânia tivesse mais 5 anos de vida.
Então, nós temos que ter responsabilidade com nossa cidade. É doar área pública, é querer vender área pública, é querer trocar área pública em troca de dívida. A área pública é uma moeda assim, que não vale nada para os prefeitos de Goiânia. Eu me lembro do ex-prefeito Paulo Garcia, que queria vender nossas áreas públicas, doar, dar tudo. Falei, está parecendo aqueles filhos, né, de pai rico, que recebe uma grande herança, que é a nossa cidade, e sai a qualquer dificuldade, vendendo, doando, a qualquer pedido de empresário, sai doando a área pública de 2.000 metros no Parque Los Andes. Né? Agora, como aqui eu não tenho que analisar o mérito, eu tenho que analisar a constitucionalidade, esse projeto ele é inconstitucional, e por isso eu voto pelo arquivamento dele, porque não foi respeitado os trâmites, está faltando vários documentos em relação a esse projeto, vários, e nós pedimos. Porque o que eu gostaria é de discutir esse projeto lá no plenário, é expor lá no plenário a gravidade disso aqui. Mas, além da falta de documentação, nós solicitamos essas documentações, não tem documentação suficiente, mais grave que isso, não tem a destinação primitiva dessa área, por mais que nós tivéssemos insistido em procurar saber. Por isso, eu voto pelo arquivamento e peço aos nobres pares também o arquivamento desse processo. Vereador Paulo Magalhães, depois vereador Bocão. Anderson Bocão. Sabe que esse pessoal da CIEG, quando é para aumentar o IPTU, eles botaram aqui dentro do plenário uma representante deles para votar contra o IPTU. Quer dizer, eles têm dinheiro demais e realmente eu não entendo como é que pode acontecer um fato desse. Doar a nossa área que nós temos, nobre, realmente porque foi ganhada, foi realmente uma oferta do Lousa para que ele pudesse mandar em Goiânia e continua mandando e desfazendo o que quer e o que não quer. Então, de forma que eu acho que a Tatiana está completamente certa, acho que nós temos que ter responsabilidade, cuidar e zelar do bem público, é obrigação nossa. Então, de forma que nós temos grandes entidades aí precisando de área e não conseguem, principalmente aquele pessoal que faz a reciclagem e coloca eles lá no Cerrado, lá no Buenas Vistas, quando deveria colocar mais perto para que eles tivessem mais condições. Então, quero parabenizar a Tatiana por essa atitude. Vereador Anderson Salles. Serei bem breve, só para recordar aqui ao meu amigo, vereador Paulo Magalhães, lembra um projeto do plenário que inclusive eu pedi vista, Vossa Excelência pediu vista também de um vereador que pedia para poder mudar as degradações de áreas, e nós pensando que era da pasta lá do Olinda, hoje eu entendo que não é. Então, veja bem, a situação é mais grave ainda quando não tem documentação para essa Constituição aqui analisar a questão da inconstitucionalidade e a constitucionalidade. Eu até disse isso ao Reginaldo Melo, que dificulta a prefeitura com a nós aqui, está aqui hoje, que bom que você está aqui, até registrar a presença do nosso secretário aqui, Reginaldo Melo, é que, assim, quando não há a manifestação do passo, acontece isso aqui, ó. Se a gente consegue ter a documentação ali, ver a destinação, a gente consegue aprovar um projeto atendendo aquele anseio do prefeito. Quando não vem, até é difícil a gente fazer um relatório, quando a gente vai analisar, não tem. Aí você Só vai, uma parte, remete lá e não vem. Veja bem, o projeto que eu estou falando, que já foi pedido vista, ele não foi devolvido. Eu vou até olhar, viu, pedir a minha assessoria jurídica. O porquê? Porque aí encaixa nesse. Pedir para autorizar que possa fazer uma desinfetação da área, sem ouvir a população, sem ouvir isso aqui lá, de anseio, do desejo da população, fica difícil a gente poder aprovar um projeto desse aqui. Existe ainda a reunião, tem uma proposta da reunião que o Reginaldo falou, dessa comissão com os procuradores do município, para a gente sanar esses vícios que já vêm não é de agora. A gente pede aqui uma diligência, a AMA não responde. Pede diligência para determinado secretário, não responde. Dificulta a gente fazer o relatório. Então, quer dizer, sim, que a senhora está rica naquilo que a senhora fala, nas falas, com muita propriedade, porém, acredito que dessa forma a gente não pode. O vereador Zana disse isso. Aprovar um projeto é 2 pesos, 2 medidas. Para esse pode, para esse não pode. Então, se a gente tem doutrinar um trabalho aqui, tem que seja para todos, do passo, dos vereadores, de forma legal e constitucional. Só uma parte. O mais grave ainda é que a CEPLAN, ela respondeu que é a favor, né, que o projeto merece prosperar, mas não respondeu o principal, qual que é a destinação primitiva dessa área. Então, fica mais estranho ainda. Vamos, 2.000 metros. Vamos colocar em votação, senhores, em votação o arquivamento. Em votação, o voto pelo arquivamento. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bem rápido aqui.